eu vou fazer a apresentação, né? Começando, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E opa, isso é grande. Bom, na nossa reunião de hoje a gente vai tratar um pouco sobre o turismo. Vamos começar tratando pelo turismo, né? Então, nós elencamos algumas possibilidades identificadas aí na cidade, que são atrações que você já tem hoje durante o ano, e vai desde, sei lá, o patrimônio histórico, né? O Festival do Café, até o Natal da Luz, que acontece no fim do ano. Então, são eventos durante o ano todo que acontecem aí. E aí, dentro desse setor de turismo, uma das indicações dadas, né, foi que ter um incentivo e estruturar uma campanha maciça na divulgação do turismo religioso, que deve acontecer com a beatificação do bispo, né? E era isso. E também o turismo, né? Incentivar essas atividades festivas e o turismo de aventura, que principalmente o religioso ainda não está sendo tão utilizado, e o de aventura também não, é mais o festivo. E só deixar como uma deixa, né, assim, passar uma deixa, que o setor de turismo carrega todos os outros atrás, né? Então, vai aí serviços e tudo mais. Então, é um setor importante para a gente estar olhando aí. Se vocês permitirem, eu posso continuar e passar já as cidades vizinhas. A gente vai matando de 2 em 2. Pode ser? Bom, Ricardo, eu acho melhor a gente terminar turismo e depois ir para o resto, porque turismo é uma atividade econômica. Tá. Não, tudo bem. Mais complexo, eu também acho. A gente teve uma contribuição no Ana Amélia. Ana Amélia, será? Não, isso. Simone. E ela mandou algumas contribuições, eu acho que algumas se encaixam aí. Eu vou ler para vocês. Porque assim, olha, gente, o que eu senti de quando a gente discutiu esqueci de pôr minha cara aqui. Quando a gente discutiu o diagnóstico, né, lá atrás, com o grupo focal, ficou muito acanhada a nossa conversa sobre esse setor, porque assim, olha, antes de você falar em turismo, você tem que falar em produto turístico. O que é que você vai vender, né? Então, por exemplo, no turismo religioso, a gente tem o Padre Inácio, né? Isso, Bispo Dom Inácio. Dom Inácio. Ele, assim, tirando essa coisa da religião, ele é um produto. Então, ao redor do produto Dom Inácio, a gente teria que desenvolver esse produto. Então, o que é que a gente quer desenvolver ao redor disso? Visitação na igreja, produtos artesanais ligados ao Dom Inácio, um lugar de visitação religiosa. Então, como é que vai ser isso? A pessoa vai chegar em Guaxupé, tipo Tambaú, a gente tem discutido muito isso em Tambaú, né? Tambaú tem lá o santuário. Então, o devoto ele chega ou no ônibus ou na van, normalmente lá em Tambaú é uma classe econômica mais baixa, tipo B e C, então ele vai de van ou de ônibus, ele assiste a missa, visita o túmulo, visita alguma obra do padre e vai embora. Vai embora por quê? Porque a cidade não tem uma estrutura que segure essa pessoa por mais tempo, ou para almoçar, ou para tudo. E isso foi se consolidando tanto ao longo do tempo, que hoje, quando se vende uma excursão para o santuário do Padre Donizete, não vende assim, vende uma viagem para lá para Pirassununga, como é que chama aquele lugar? Cachoeira de Emas? Para a Cachoeira de Emas, com passagem no santuário.
né? Porque ninguém nunca cuidou disso. Então, no caso de Dom Inácio, eu achava que a gente tinha que colocar alguma coisa assim, olha, desenvolvimento do produto turístico Dom Inácio. Fora que aqui também é caminho da fé também, não é, Beto? Isso. Também então, é caminho do Acho que faz parte do roteiro. Então, Fabiola, tudo isso é produto. Então, o Dom Inácio é produto, Caminho da Fé é produto, todos esses eventos são produtos. Então, a Simone escreveu aqui na sugestão dela um negócio legal, por exemplo, aqui, cadê? Ligado à orquídea, porque a gente tem a feira de orquídea. Então, ela sugere, por exemplo, orquidófilos, cursos paralelos para produção de orquídeas e atrelado à festa da orquídea. Então, por exemplo, a festa da orquídea é um produto que pode, eu não sei quantos dias ela fica, vamos supor que é um final de semana. Isso. É isso. Então, como é que você faz para proporcionar mais renda ainda para as pessoas? Além do restaurante que a pessoa vai comer, ela pode fazer um curso, ela pode fazer, naquela semana inteira, pode ir representantes, sabe assim? Você pode desenvolver esse produto orquídea como um produto econômico mesmo, para gerar emprego e renda. Aí, ela falou, por exemplo, bom, isso vale aqui. Depois ela falou outras coisas, como horta comunitária, que depois a gente vai pôr, mas isso não tem a ver com turismo. O artesanato, né? Será que o artesanato, hoje, de Guaxupé, é um artesanato que tem a cara de Guaxupé, que se você comprar, você vai sempre lembrar de Guaxupé, ou é um artesanato, apesar de muito bonito, padrão como tem em todos os lugares? Não seria legal se pensar no desenvolvimento de um artesanato com a cara de Guaxupé? Vocês têm um outro produto aí que é uma comida árabe, que todo mundo fala muito. Sim. Talvez isso pudesse ser, ao redor disso, a festa do povo árabe, que me parece que vocês têm muitas pessoas descendentes. Enfim, dá para pensar o turismo de Guaxupé com muitas coisas acontecendo e dando renda para muitas pessoas. Então, era isso que eu queria questionar com vocês. Se vocês não acham importante que seja feito esse trabalho assim de uma discussão mais profunda dos produtos turísticos, da criação dos roteiros turísticos, por exemplo, eu sou um peregrino do Caminho da Fé. Eu posso passar por Guaxupé e ir embora, como eu posso dormir uma noite e ficar um dia. Que estruturas eu posso ter ao redor do Caminho da Fé que segura esse cara por um tempo? Ele não vai comprar nada, porque ele não consegue carregar, mas ele vai consumir um doce diferente, um café especial, uma comida diferente, né? Aí o Dom Inácio, essa história, como é que nós vamos estruturar isso para isso? E uma coisa que a gente tem conversado, não lembro se foi com vocês, né? Por exemplo, o tema café. Guaxupé é a maior exportadora de café do Brasil. Merecia o projeto das cafeterias de café especial, os cursos todos de barista, que o Ulisses outro dia falou, né? Curso de barista, curso de prova de café, de torra de café, concursos sobre isso, e o artesanato do café, né? A gente conversou já sobre as bordadeiras de Garaí? Na primeira reunião, acho que você comentou, né? Na primeira reunião só, mas foi muito por cima.
Então, hoje a tendência dos artesanatos tem sido sempre assim, dar um formato de design ou de estilo para vender isso na internet, para exportar, para vender para os grandes mercados, né? E com uma pegada local, manual, mas com uma pegada de moda, de estilo, né? Então, é isso que eu queria propor para vocês, da gente pensar nisso e pensar numa estrutura de negócios para o turismo, não só de eventos. O evento traz renda, sim, mas uma estrutura de negócios traria mais renda, eu penso. Mas aí é vocês que são da cidade, que vivem todos esses eventos, que podem dizer sobre isso. Amélia, uma coisa importante, quando você vai em Ouro Preto, quando você vai em Mariana, quando você vai em Gramado, a coisa mais importante é o café, é o lanche, a comida caseira, sabe? Uma coisa que você falou muito bem aí sobre o artesanato, você pode unir o artesanato com as comidas, sabe? Vamos supor, as comidas árabes, os pão de queijo. O Guaxupé é muito famoso, o pão de queijo, o pau a pique, sabe? E os tipos de café. Então, eu podia unir essas duas coisas, entendeu? A gente tem que pensar também, pessoal, algumas coisas que foram citadas pela Amélia, eu falei semana passada que nós vamos trabalhar em nível de Casa da Cultura se conseguirmos reativá-la. E um dos projetos que, em princípio, deve nascer como evento e depois, a longo prazo, ser reestruturado, é exatamente alguma coisa para a gente atrair, inclusive, o próprio filho de Guaxupé, que hoje está fora, de maneira que ele possa ganhar o dinheiro lá e vir gastar conosco aqui. Então, 1 ou 2 eventos por ano, atraindo o Guaxupé ausente, inicialmente como evento e depois como alguma coisa mais sistematizada, e que isso pode, inclusive, ter desdobramento em vários dos projetos de proposta aí de fundo turístico, né? Agregar valor a isso que está sendo falado, a questão da alimentação, de eventos, baile, festa das orquídeas, e de repente juntando-se... Né, Beto? Voltar essa tradição, né? Porque isso, então... tradicional ter o baile das orquídeas e já então, ter era meio que ter o baile, ter a exposição, aí tinha o concurso, né, Beto? Então, porque na verdade o que a gente pensa? Se a gente faz parcerias aí, estou dando exemplo, né? Pessoal da Festa das Orquídeas, mais Clube Guaxupé, mais Casa da Cultura e tal, e dependendo de fazer um evento grande, trazemos aí 500, 600 guaxupenos que estão fora hoje, que vão abrilhantar, vão gastar, vão nos ajudar a estruturar isso tudo, e depois, com o tempo, isso vai se aprimorando, né? Porque para a gente... eu entendo que o evento seria o chamariz para criar a expectativa e a presença e depois a gente realmente ir melhorando isso, né? Muitas das coisas que nós temos hoje em dia, não só em Guaxupé, mas em muitos lugares, nasceram na forma de evento e depois foram se solidificando e melhorando, sendo aprimorados, né? Até para a Amélia e o Ricardo, que não são daqui, eu também não sou, mas eu frequentava, né? Frequento e me considero. A própria Expo Agro é isso. Então, a gente tinha, lembra? Era o baile do cowboy, tinha o baile das orquídeas, o baile das debutantes, eram festas, Amélia e Ricardo, que eram tradicionais daqui de Guaxupé, mesmo quem não era daqui, ou quem era e estava estudando fora, morando fora, já sabia que tinha aquelas datas que já eram reservadas de saber que nessas datas vinham para Guaxupé. Então, a gente pode tentar voltar a ter isso, não necessariamente o baile do cowboy, mas assim, o baile das orquídeas, fazer o festival do café, né, que estão tentando trazer de volta, que começou, mas esse ano, por conta de pandemia, acabou não acontecendo. Então, assim, é tentar resgatar essa tradição através de evento e, junto com o evento, trazer o baile das orquídeas, que aí traz toda essa exposição das orquídeas, o do café, já vem o Café Festival, e aí vem o artesanato, e aí foi o que o Beto falou, já traz junto a Casa da Cultura, né, tentando reativar, né, essa questão da Casa da Cultura, os eventos, o comércio, e aí agora esse turismo religioso, né, Beto? Eu acho que é uma coisa que vai puxando a outra. Né? Pessoal, eu estou sem som. O meu travou aqui.
como que vocês querem escrever alguma proposta para o turismo na redação do 2050, do como é que nós vamos tratar isso? Ou não? Ou deixa como está lá, incentivo à estruturação com campanhas, maciça e divulgação do turismo religioso. Assim, a gente vai escrever, assim, como é que vocês querem escrever na redação do 2050, do Guaxupé 2050, a questão do turismo? O que é que nós precisamos fazer para esse turismo fomentar cada vez mais renda e emprego, como setor econômico? Amélie, pessoal, eu acho que nós podemos trabalhar juntando as duas coisas que estão sendo faladas nesse momento. A proposta de vocês, enquanto projetos de turismo aí dentro desse esquema de criar-se mecanismos para estruturar, por exemplo, a questão do Inácio, caminho da fé, etc. e tal, mas ao mesmo tempo a gente fortalecer tudo isso permeando com eventos, né? Eu ainda acho que os eventos, para nós que vamos estar começando um processo, são importantes até para que as pessoas enxerguem um pouco melhor, porque o evento traz o resultado imediato, e inclusive financeiro, que é um aporte que nós vamos precisar para estruturar todas as ações que forem acontecendo daqui para diante, né? Todo o desdobramento do que for feito, obrigatoriamente passa pelo financeiro, independente da origem do dinheiro. Pode ser do município, pode ser Estado, até mesmo da União, ou da iniciativa privada, mas de alguma forma nós temos que ter aportes de recursos para as ações que forem sendo praticadas, né? O próprio 25, o próprio 2050, né? Porque exatamente, porque o próprio 2050 tem que estar estruturado a partir de um financeiro, né? Nós não fazemos absolutamente nada hoje se nós não tivermos um financeiro suportando tudo isso, né? O próprio Café Festival, Amélia, ele começou do show do Grande Encontro, e aí ele começou a ficar famoso, ele começou a ficar, né? Foi aí que começou surgindo, foi, Beto? Começou a crescer, e aí foi para o outro ano, e assim ele foi crescendo, aí começou a feira de artesanato, ele foi aumentando, e aí ele foi se estruturando, e hoje em dia ele já tem um formato mais consolidado. E o próprio pessoal, à medida que vai participando, vai tendo sugestões, o valor vai sendo agregado, né? Então, é isso que eu acho que o importante, né, na minha concepção, pelo menos, é a gente começar. Começou, a coisa tem desdobramento. Se ficar inerte, de braços cruzados, esperando, não vai acontecer absolutamente nada, né? Ele não começa grande, Beto. As pessoas têm que ver para crer, né? Aí eles viram que acreditar, eles começaram a... É isso aí. Ok, faz assim, olha, eu faço pessoal, eu fiquei uns 20 segundos sem som, e o som está baixíssimo demais. Quem controla o som? O senhor consegue, o senhor está no celular ou no laptop? No celular. O senhor consegue, acho que no seu celular, tentar aumentar. Cada um controla o seu, ó. Quer ver? Deixa eu ver no meu. Deixa eu ver aqui, ó. No seu celular, o senhor vai aumentar. A gente não consegue controlar do senhor. Ó, não é possível desativar. Vê se eu consigo aumentar. Às vezes, Ivan, pelo laptop, pelo computador, fica melhor. Eu não sei porque eu nunca entrei pelo celular. Eu também vou aqui no mais conservador. Eu fiquei uns 20 segundos sem som e agora vem bem baixo. Mas nós estamos te ouvindo bem, Ivan. Está ouvindo bem? Nós estamos te ouvindo bem. Ah, tá. Já tentar falar um pouco mais alto. A gente está falando, senhor Ivan, sobre o turismo. O que o senhor acha para melhorar o turismo, para incentivar, a gente tentar voltar os bailes que eram tradicionais, o turismo do café, que tem o Café Festival. Ih, agora saiu a imagem. Aí ele cai. Saiu daqui. Daqui a pouco ele volta.
Jefferson, o que você acha aí de tudo isso? É uma brincadeira para você ficar quieto, pode falar sim. Não, certo. Não, eu concordo, sim, Beto, com vocês. Acho que o evento seria um ponto de partida interessante para atrair pessoas interessadas, né, em participar, apresentar o seu trabalho, querer divulgar o seu trabalho, vender o seu produto. Acho que o evento, acredito que o Café Festival pode ser um dos eventos assim, que mais teve a recepção mais calorosa, de grande dimensão. Também tem a Expo Agro também que traz isso. Eu estou pensando aqui, assim, nós trazemos as pessoas, né, inflamos a cidade, sim, mas acho que acredito que também a linha de raciocínio que está sendo discutida, assim, a condição de podermos atender, acolher a qualidade, se temos hotelaria suficiente, caso vier visitantes, o que nós vamos planejar, assim, para que haja mais investimento em hotelaria, às vezes, né? Não, Estou pensando nisso. sem dúvida nenhuma. O que eu coloquei quando eu falo em eventos, né, é que a gente precisa, de alguma forma, fixar algumas datas no calendário, a despeito do que a Fabiola falou, por exemplo. Expo Agro já tem uma data todo ano, Festa das Orquídeas tem, né? Então, assim, você tem que criar, por exemplo, né? Estou dando só uma ilustração. Vamos imaginar que você criasse o baile do Guaxupé na Ausente. Quando que vai ser? Dia 10 de abril. Então, o pessoal de Guaxupé que está fora já sabe que naquela data tem um evento em Guaxupé. Obviamente que nós vamos ter que trabalhar muito para preparar a qualidade da hotelaria, restaurantes, o atendente da loja, né? Enfim, toda a cadeia que de alguma forma passa, o turismo de maneira geral, né? Esse é um dado estatístico que eu vi há um determinado tempo, ele movimenta por si só em torno de 52 atividades econômicas. Isso é muito bom. Então, quer dizer, não tem nada melhor que isso para a gente poder sustentar um processo, né? Porém, eu concordo plenamente contigo, com a Amélia e com tudo que está sendo colocado, da necessidade de que a gente esteja preparado para simplesmente dar uma informação para o turista na hora que ele parar na esquina para perguntar onde fica tal coisa. Ele vai perguntar onde é tal coisa, o pessoal não sabe responder, fica complicado, né? Não, correto. Eu lembrei... É o básico do básico, mas nós precisamos pensar até nisso, né? E aquela ideia também que foi falada na última reunião, acho que até o Bruno que deu aquela ideia, que a gente estava falando, o negócio do carnaval, que hoje em dia não tem mais carnaval de pé, que Muzambinho passou na frente, mas que o carnaval de Muzambinho, não que sejamos jovens, né, mas que o carnaval de Muzambinho é aquela coisa de jovem, fica, né, aqueles blocos, aquela coisa bagunçada, que a gente pode pegar o outro público, que é um público de família, que quer carnaval, ou que seja no clube, ou aquele carnaval de rua, que tinha aqueles blocos que saíam na rua, que a gente tem um público que a gente pode investir e explorar, e pode ter os dois públicos. A gente manda os jovens lá, que fica aqueles blocos malucos, sei lá, de manhã lá, bebendo aquele doido, e a gente pode pegar aquele outro público de família, com criança pequena, que fica na rua, as matinês, não sei se eu estou viajando, mas a gente tem dois públicos aí que pode deixar o povão ir lá para Muzambinho e a gente explorar outro público aqui para Guaxupé. Por que não explorar isso no Guaxupé 2050? É uma ideia também. O Carnaval de Guaxupé morreu, né? Não sei, é uma ideia também, não é? Sim. Pessoal, eu estou ouvindo bem agora, melhorou a audição, tá ótimo agora. Uma coisa, tem que reativar a Festa das Orquídeas, o Guaxupé no Ausente, e uma coisa que tem que fazer, que o Guaxupé está perdendo, é investir na área esportiva, sabe? A Aquavio sempre patrocinou a parte de bicicleta, de arte marcial, de rapidô, judô, fazer com que as pessoas concentrem o esporte em Guaxupé. Isso é excelente, eu acho que faz parte do jogo. Concordo, Ivan. Acho que o esporte está carente nesse sentido. Ok, gente, vamos fazer o seguinte, eu anotei tudo que vocês observaram, vou fazer o texto e mando amanhã para vocês, e aí vocês ajustam, mudam, alteram o que acharem. Pode ser?
Agora, vamos lá, Ricardo, para o próximo, Cidades Irmãs, é isso? Peraí, deixa eu abrir aqui. Cidades vizinhas. Cidades vizinhas, desculpa. Então, pessoal, de cidades vizinhas, são as cidades que nós escolhemos, né, que ficam num raio de até 150 quilômetros. Mococa, Andradas, Muzambinho. Andradas, na verdade, foi solicitação do Grupo Focal, né? Santa Rita do Passa Quatro, São João e Rio Pardo. Então, foram essas cidades. Então, para as cidades vizinhas, e aí a gente teria que analisar gráfico por gráfico, nesse relatório mais completo que vocês têm, é sempre procurar entender o que está dando certo lá e aqui não está dando, né? E o que está dando errado lá para não fazer aqui. Então, a gente tem uma série de gráficos nesse relatório mais completo, em que dá para você observar o PIB, né, comparando o PIB dessas cidades no decorrer dos anos, né, de 2010 até 2017. Também da mesma cidade de Santa Rita, São João e Rio Pardo, dá para a gente fazer esse comparativo de aumento ou redução do PIB. Número de pessoas ocupadas no município, que tem emprego, né? Se teve uma redução ou não, ou se manteve, que é o caso de Guaxupé, que está aqui no ano de 2016 e 2017. Então, é sempre colocando o quanto de dinheiro tem o município, que é o PIB, quantas pessoas efetivamente estão empregadas, né? E principalmente, como é que está a distribuição dessa renda, né? Que eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. E aí é só para poder alertar que hoje saiu no IBGE, nós tínhamos até então a população, a estimativa de população para 2019, né? E hoje saiu a de 2020. Então, eles já fizeram uma estimativa para esse ano. Espero que eles tenham considerado aí todo esse problema, né? Então, assim, para várias cidades, a população teve um aumento, com a exceção de Muzambinho, dentro dessa estimativa. E é um dado só para a gente poder observar, porque eu tenho falado isso desde o nosso primeiro encontro, né? Quando eu faço uma estimativa, eu estou estimando, então ela é possível de ter uma variação muito grande. O que eu achei engraçado, me chamou bastante atenção, até por isso eu fiz esse gráfico, é que no caso de Muzambinho, teve uma redução no número da estimativa da população. Houve uma redução. Ou seja, em todos esses números, 24 pessoas de uma estimativa de um ano para outro deixaram de residir no município, teoricamente, né? Então é um fato para a gente pensar, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí, analisando esses indicadores, né, que é o que eu acabei de dizer, o objetivo principal é ver o que está dando certo lá, para eu poder fazer aqui, ou continuar fazendo, e o que está dando errado lá para não fazer aqui. Então, efetivamente, analisar, análise de dados para que a gente consiga entender. Lógico, levando sempre em consideração. Eu não vou comparar a minha cidade, muito maior, mas aí eu não vou estar comparando em números relativos, mas eu vou estar comparando em iniciativas. E o que foi feito lá que está dando certo e o que está dando errado? Uma cidade que tem turismo, eu também tenho. O que eles estão fazendo lá que está dando certo? Então, mas nós podemos implantar isso aqui também, ou tem possibilidade de ser implantado isso aqui, né? Então, é nesse caminho que a gente colocou essa análise das cidades vizinhas, tá? Para agora, ou vocês querem que continue para o próximo? Eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Dessa análise das cidades vizinhas, né? O que você achou, assim, de Guaxupé, comparando Guaxupé com todos eles, né? Com os outros municípios, como é que você vê Guaxupé? Porque, por exemplo, eu estou aqui na renda per capita, Guaxupé cresceu a renda per capita dela ao longo dos anos, né? Isso. Está praticamente perto de Poços de Caldas, é isso? É isso. Uma coisa que interfere muito no PIB per capita, na renda per capita, né? É justamente isso. O município, se ele tiver... Eu vou dar um exemplo que eu tinha feito aqui, que eu tinha até mostrar para o Renato isso, né? Se eu pegar, por exemplo, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso, que é o que ele tinha me pedido para fazer.
Tudo bem, você vai falar, mas São Sebastião do Paraíso tem quase 30 mil habitantes a mais que nós aqui. Tudo bem, não tem problema. Quando eu comparo os dois PIB, né, eles não têm tanta diferença financeiramente. Mas o que acontece? Eu tenho valores parecidos de PIB, mas a população de lá é maior, ou seja, a distribuição do dinheiro lá vai ficar menor para cada um. Então, dilui mais, né? Isso acontece com o Guaxupé. Ele tem uma renda parecida com vários municípios, mas pela população ser relativamente menor, ela é melhor distribuída. Ou seja, se eu fizer um pouco o processo inverso de cálculo, o que vai dizer? Vai dizer que a renda do município está isso que você disse, Amélia, ela está aumentando. Então, ela tem uma estrutura muito boa, ela está crescendo de forma sustentável, financeiramente. Tá? Lógico, né, gente? Isso eu estou avaliando hoje. Pode ser, sei lá, dar um problema qualquer no município, pronto, eles vão me matar aí depois. Mas a análise dos números é dessa forma. Financeiramente, analisando o município de Guaxupé, ele está bem. Até a distribuição de renda, a aplicação dessa renda no município, comparando com outros, né? Eu tenho municípios muito maiores, que têm um PIB muito maior, mas não tem essa distribuição como tem em Guaxupé. Por exemplo, renda per capita de Guaxupé, no ano de 2017, foi o maior de todas essas cidades vizinhas. Isso mesmo. Né? O que tem é justamente isso. É como o nosso dinheiro. Quando entra mais e a gente tem pouca conta para pagar, a gente fica na mesma situação. É a mesma situação do município. Entra bastante dinheiro, a população é um X, não teve nenhum aumento significativo, então se você distribui aquilo para todo mundo, né? E aí você tem esse aumento na renda. Agora o valor adicionado está pequeno, né? Ok. Aí, assim, então, isso que eu estou dizendo, por isso que precisa analisar direitinho. Quando eu falo em valor adicionado, pode ser que está pequeno, tem setores da economia que estão adicionando pouco no município, mas aí é uma outra análise. Por que está havendo isso? Esses setores da economia eles estão adicionando menos no município por estar fechando, por estar deixando de contribuir, está tendo uma queda de arrecadação. Então, assim, tudo isso tem que analisar, tem que montar esses gráficos aí, olhar, e aí a gente vai... Por isso que eu mandei o caderno, né? Mais algumas dicas aí. Quiser aprofundar, pegar os gráficos e ir anotando. Aumentou isso, reduziu aquilo. É bem basiquinho. Ok? Ok. Que nem a gente vê, né? O menor valor adicionado de Guaxupé é o da indústria. Pois é. Mas aí, se você for analisar, você pode ver que ela deve ter tido um decréscimo, né? Deve ter sido fechamento, uma redução na indústria aí. Alguma coisa aconteceu. Porque tem essa redução no valor adicionado justamente por isso. Né? E aí é o que eu estava comentando naquela nossa primeira reunião com o Renato, né? Se tem uma queda de arrecadação, o dinheiro do município, de onde vem? Não cai do céu, vem dos impostos e tudo que a prefeitura aí consegue arrecadar. Então, se tem queda, fecha empresas, fecha lojas, a arrecadação cai, consequentemente, tudo que acontece aí, o PIB reduz, a distribuição é um efeito cascata. Sim. Estou falando muito? Ok. Tá? Não. Bom, quer falar? Quer que tire aqui para vocês discutirem ou a gente continua? O que vocês querem? Acho que pode ir para frente. Ótimo. É que daqui onde eu estou, eu não enxergo ninguém, eu só vejo a minha tela, então eu fico meio perdido. É igual o professor dando aula, eu não sei se vocês estão ainda aí, se vocês foram embora. Podemos continuar. Continuando a análise que até a Amélia me perguntou anterior, das cadeias produtivas, né? Número de empregos formais para o município, né? É lógico, então você vai falar assim, o Poços de Caldas está bem, olha como está, mas a cidade é maior, né? Mas eu analiso de uma outra forma. Eu vou pegar a minha cidade, Guaxupé, pego do ano 2000 até 2018. Qual a variação do número de empregos que teve? Ela foi significativa ou não? Quando eu comparo com uma cidade que seria mais ou menos próxima, né? Sei lá, assim, de tamanho, Andradas, ela está tendo um aumento significativo ou não? Ela está subindo, ela saiu de 9, foi para 10, quase 11, então está aumentando lá.
mas está aumentando por quê? Né? Então, é esse tipo de análise que tem que fazer para esses setores aí, por exemplo, a parte formal, tá? Isso vale para todas É as que aqui outras. na transparência não está aparecendo qual é a cidade e qual é a cor de cada cidade. E agora? Agora entrou. Tá. Deixa eu fechar aqui. É que isso aqui é o jeito tupiniquim de fazer. Tá vendo aí, pessoal? Ó, então tem o roxinho, né, que eu estava falando lá. Poços de Caldas, tem Muzambinho, Guaxupé. Eu sempre procuro colocar uma cor para a cidade, para ficar mais fácil para a gente achar no mapa, né, no gráfico aí. Então, o azul escuro eu sempre ponho para Guaxupé. Fica mais fácil da gente achar. Os outros vai variando mesmo. Mas a cidade eu sempre procuro pôr para ficar mais fácil. Tá? É a mesma situação, né? Se eu comparar Guaxupé com São João, nós temos quase o dobro da população. Mas não é isso que me interessa. É esse o grande problema. As pessoas analisam, mas lá tem muito mais gente, tem muito mais indústria. Tá, mas está crescendo ou está diminuindo? Está melhorando ou está piorando? E eu, como é que eu estou comparado a eles? É sempre números. Né? Como não analisando a cidade que é maior ou menor, mas o número. Está aumentando ou está reduzindo? Né? E aí você está reduzindo, por que está reduzindo? Está fechando empresa, está faltando estímulo, o pessoal está indo embora, está vindo pessoas de fora trabalhar aqui. Uma coisa desse tipo aqui. Querem discutir, depois a gente passar para o próximo? Eu acho que pode ir indo. Pode ir adiante. Tá bom. As cidades irmãs. As cidades irmãs, inclusive quando no outro grupo focal, teve uma pessoa que me ligou, inclusive, para saber o que era cidades irmãs. No completo tem uma explicação, né? Eu posso dizer para vocês que as cidades irmãs, ela tem muito o que tem de parecido com vocês. No caso, a gente escolheu 3 cidades: Congonhas, São Francisco e Nova Odessa, né? Ou que elas têm a questão de ter turismo religioso, ou que tenha empresas do mesmo segmento, né? São características que eu vou ver. O que eu posso aprender de bom com eles e o que eu posso não fazer do que eles estão fazendo errado. Congonhas é uma cidade que tem extração de minério, né? Tem patrimônio histórico, parques ecológicos, está fortalecendo o setor industrial, está crescendo, como também o de Guaxupé, então é uma cidade que está em franco desenvolvimento. A cidade de São Francisco me surpreendeu muito, porque eu acho que deve ser uma das pouquíssimas cidades no país em que a pirâmide etária não está estreitando nos jovens. Ela está mantendo. Então, assim, o número de jovens na cidade está aumentando. Isso me chamou a atenção e eu fui investigar para saber por quê. Como ela fica na margem do Rio São Francisco, eles estão explorando gás. E isso está atraindo muita gente para a cidade. E, lógico, né, mão de obra de jovens para lá que está levando. E também tem festas na cidade. Então, me chamou a atenção justamente por isso. É uma cidade que está crescendo, né? E eles estão tentando crescer isso de uma forma mais ordenada, procurando criar emprego, não só para gás, mas diversificar, ter também a parte de entretenimento, divulgando isso na região. Essa é uma das características que a gente pode aprender com eles lá também, né? E a Nova Odessa, que tem uma economia forte, né, através de setores têxteis, de metalúrgica e outros aí, né? Pela localização dela, ela tem uma capacidade de atrair bastante investimento e tem também infraestrutura. Tem um parque ecológico, ela consegue ter diversão, distração, trazer o pessoal da região para a cidade lá também através desse parque que existe lá, né? E do Instituto de Zootecnia. Então, assim, são cidades para a gente analisar, e dessas cidades, no slide que vocês têm aí, que eu mandei, tem esse resuminho que eu passei aqui, estão em 3 ou 4, inclusive está também o de Guaxupé, né? Então, assim, é a mesma situação. Pô, o que é Nova Odessa? Então, vamos estudar, vamos ver o que está tendo lá, vamos ver como é que está, para poder ver o que a gente pode aprender. E a mesma coisa no caso de Congonhas. Querem discutir, para não ficar muita coisa?
pessoal. Eu estou sendo, vou ser franco, não estou conseguindo linkar muito essa situação com o Guaxupé. Eu estou meio sem entender muito essa proposta aí das cidades nesse caso. Eu, a primeira vez que li, eu também tive, né, Ricardo? A gente, eu e a Maura, quando a gente teve o primeiro acesso a esse material, eu também não tive muito. A gente também ficou na dúvida, né, Ricardo? Isso. A escolha dessas cidades com o Guaxupé. Aí o Ricardo explicou para a gente. Na verdade, assim, não necessariamente a cidade irmã precisa ser aquela, minha irmã gêmea, né? Mas são cidades que têm alguma situação que eu possa aproveitar, que eu possa colher alguma coisa dela para aprender, que eu possa aplicar na minha. Eu posso, por exemplo, a cidade irmã ela pode até, inclusive, ser escolhida pela prefeitura e promover uma ligação entre as duas cidades. O pessoal de Guaxupé ir até essa cidade, conhecer, desenvolver parcerias e mesma coisa ao contrário. Então, a ideia de colocar essas cidades não é que a chave do problema vai estar aí, mas é de fazer isso que aconteceu com o Beto e com a Fabíola, de gerar essa curiosidade. Mas o que é essa cidade irmã? Nós podemos ter uma cidade irmã de Guaxupé em Hong Kong, lá na China, no Japão, onde for, né? São cidades como existe, como pode ter também na Inglaterra, onde for. São cidades em que vão gerar laços para o desenvolvimento. É basicamente Mas, a gente, no grupo focal, se a gente, de repente, sugerir outras cidades, a gente pode ser feito. Mas aí aqui... Tem algum princípio, algum caminho, alguma escolha para você ter... As cidades irmãs, que elas tenham características próximas, ou para desenvolvimento. Se você pegar, por exemplo, o número de habitantes, São Francisco tem muito pouco, é menos, porque está crescendo. Guaxupé já passou por isso. Então, são características de cada município em que você tem que avaliar PIB, você tem que avaliar a população, a distribuição de renda, perspectiva de investimento. São essas as situações que a gente sempre analisa dentro das cidades irmãs. Mas você pode, depois dessa análise, e por isso ela está sendo colocada no grupo focal, se vocês, na hora que terminar, falam, gente, vamos escolher uma outra cidade irmã. Vamos escolher Paris, que é melhor. Pode, não tem problema algum. A gente escolhe outra cidade. Mas para não causar estranheza, não teria que a gente bater o olho e falar, tá, por isso que ela foi escolhida? Não tem. Não. Esse é o grande lance, né? A gente não entrega o trabalho, o serviço pronto. Olha, para você fazer, você tem que fazer tal coisa. Faça isso. Você tem que pensar, você tem que entender, você tem que buscar. Da mesma forma que eu fui atrás dessa cidade, saber por que a pirâmide deles não era invertida como está ficando do país inteiro ou do mundo. Por que lá está tanto jovem indo para lá? O que está acontecendo? O que tem nessa cidade? Provocação. Exatamente. É para você pensar e a gente ir atrás. Né? Existem as festas lá, eles criaram todo um sistema de diversão que está atraindo a região inteira. Porque ele tem um calendário e aproveita onde nas outras cidades não há festividade, é onde eles fazem. Então, assim, são coisas para a gente ir estudando. Eu gostaria muito, mas não dá para colocar tudo, né, no relatório. Mas são para despertar realmente esse interesse aí. Ricardo, só para eu ver se eu captei a vossa mensagem aí. Talvez fosse alguma coisa numa linha de intercâmbio, por exemplo. Justamente, isso mesmo. Matou em cima. Beto, é isso mesmo. Eu vou trocar de lugar com você, tá? Não. É melhor para que eu. Ricardo, tem até aquela situação que o Renato pediu para você comparar Guaxupé com São Sebastião do Paraíso? Isso, foi o que eu fiz e coloquei até no relatório, que eu acabei de acertar mais umas coisas agora, porque a dúvida do Renato era assim, a dúvida que todo mundo tem, né? Até aqui em São João a gente também tem. Fala-se muito de lá, que lá é melhor que aqui, que lá é maior que aqui, que eles podem mais, e falou um monte de coisa, né? Eu fiquei olhando para a cara dele achando graça. Aí eu fui levantar para ele alguns dados que ele tinha me passado, eu peguei dados mais recentes. É lógico, o sistema de saúde deles é muito bom,
Inclusive os índices lá recomendados pela Organização Mundial de Saúde, o deles está muito melhor. Mas aí entra essa história do PIB. O nosso PIB, o PIB de Guaxupé, ele é bom. E na hora de fazer a população, a distribuição está melhor. Então é aquela história, eu vou dividir 100 é muito melhor do que dividir 100 para 90. Então acontece isso. Então, é essa situação que foi que o Renato passou, e a gente, para poder entender a área, a parte de captação de empresas, lá também está bem forte. Então, são coisas, esse intercâmbio, Beto, que a gente precisa fazer. Eu estou falando que lá é tão bom, deixa eu ver o que é bom lá. E por que eu não sou tão bom como lá? Né? Então, por exemplo, gente, quando você compara com o Paraíso, né, que é uma coisa que está muito próxima de vocês, e me passa até a sensação de assim, Guaxupé fica de olho em Paraíso para ver se quem é o melhor, né? Então, na renda, no PIB per capita, Guaxupé está muito melhor. Já na população, é engraçado, a população urbana de São Sebastião do Paraíso é muito maior que a população urbana de Guaxupé. Número de leitos, Guaxupé tem 2 leitos por 1.000 habitantes. Guaxupé tem 4,7. Não, ao contrário. São Sebastião do Paraíso tem 4,7 leitos por 1.000 habitantes e Guaxupé tem 2 leitos. Então, tem coisas que eles são melhores e coisas que nós, Guaxupé, somos melhores. Isso, na verdade, são dados que você levanta para entender como é que você se posiciona em relação a vizinhos, como é que você se posiciona em relação às cidades que têm um perfil muito parecido com o seu e que são iguais em algumas coisas e diferentes em outras, né? Então, quando fala aí dessa cidade de São Francisco, você olha na pirâmide etária dela, ela deve ser uma cidade muito nova. A pirâmide etária dela, a população jovem é muito grande. Ela deve estar recebendo um fluxo muito grande de jovens empreendedores. Pessoas na faixa dos seus 35 anos, 40 anos. É menos, viu, Amélia? É menos? Sabe, menos. Isso aí já aconteceu há um tempo atrás, alguns anos atrás, naquela região de Rio Verde, né? Todo mundo vendia o que tinha e ia lá para Goiás para montar algum negócio e enriquecer. Essa São Francisco pode ser que esteja vivendo um processo desse aí. A cada período de tempo aparece um Eldorado da vida, né? Tem por aí. Vamos para cadeias produtivas, Ricardo? Já foi. Ah, já foi? Eu que estou atrasada aqui? Ah, já foi, desculpa. Agora nós vamos para os polos. É, isso mesmo. Eu estou acompanhando, gente, aqui no celular, eu estou com o diagnóstico socioeconômico aberto. Então, é legal, conforme o Ricardo vai falando, né, a gente consegue ver mais detalhes ainda. Então, vou lá, Ricardo. Vamos lá. Para os polos de tecnologia, aqui, o computador já está apagando, coitado, né? Diferentemente do que foi feito no estado de São Paulo, Minas também tem polos chamados polos econômicos, né? São as regiões de planejamento. Na verdade, a gente descobriu essas regiões de planejamento que foi lançado pelo governo do estado, mas efetivamente ainda não estava muito bem divulgado, tá? Então, assim, essa região nossa, que é o sul de Minas, ela tem algumas características, né, que até perguntaram se eu não tinha feito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, olha, para a região de Guaxupé, essa região do sul de Minas, a característica principal dela, né, é para café, pecuária leiteira, né, a metalurgia, alumínio, mineração, agroindústria,
eletroeletrônicos, helicópteros, autopeças, bebidas, têxtil e turismo. Você fala, nossa, mas Guaxupé tem tudo isso? Não, é a região sul de Minas que tem tudo isso. Essa dúvida foi minha e da Maura, né, Ricardo? Foi. Foi no próximo, Ricardo, senão eu vou passar vergonha. Foi no próximo. Não, Ricardo, O Muzambinho não tem helicóptero. Só justamente para melhor organizar isso aí. Existe um dimensionamento territorial onde está inserido esse contexto de sul de Minas, por exemplo? Quantos quilômetros em torno de Guaxupé, ou qual a extensão de uma ponta até a outra, por exemplo? O helicóptero mais próximo de nós aqui é Itajubá, que está a mais de 300 quilômetros. Beto, em minha defesa, eu tenho o próximo slide, Ricardo. O que acontece, pessoal, é que infelizmente não é assim. Em minha defesa, é esse slide. O mapa não está aqui, está no de vocês. Mas eu não tenho assim, por exemplo, Poços de Caldas faz parte da região sul, então na região tem de tantos quilômetros, e lá produz turismo. Muzambinho faz parte da região sul, fica a tantos quilômetros de Poços ou de Guaxupé e produz queijo. Vamos imaginar. O que acontece é que todos esses denominados região sul de Minas são produtores desses daqui. Pode ser que não tenha helicóptero. Pode ser que ninguém nessa parte da região do sul de Minas tenha produção de helicóptero. Mas é um polo de desenvolvimento criado com esse objetivo. Tá? Então, a mesma coisa, se você pegar do estado de São Paulo, que é colocado em diversas regiões, então, cada polo de desenvolvimento do estado de São Paulo, ele carrega um monte de características. E é o inverso, né? As cidades é que vão sendo colocadas dentro de cada polo, e não os polos é que vão buscando as cidades. Então, aqui, a região do sul de Minas, esse polo de desenvolvimento de Minas é isso. É uma região que pode ter todas essas características aqui. Ter agroindústria, ter mineração, que é o caso de Poços, ter turismo, que é o caso de Poços, ter têxtil, que até a gente tem aí perto de vocês, café, que é o caso de vocês, pecuária leiteira. Então, assim, mas não tem helicóptero, como é que a gente faz? Não tem importância, vai ficar sem o helicóptero. Então, olha uma parte... Vamos criar uma fábrica de helicóptero, né? Tem um mapa colocado onde está a localização de Guaxupé e está recortado. Se não foi nesse material, eu passo para vocês amanhã mesmo. Até anoto aqui. O que você vai passar, Ricardo? Não, porque o Beto estava perguntando qual o tamanho. É da curiosidade só. Não interfere em nada no conteúdo. Não, mas é legal. Porque assim, olha, Beto, a gente entendeu isso como um fator de dificuldade, né? Porque quem define esses polos é o governo de Minas. E ele considerou sul de Minas. Agora, sul de Minas é uma região muito imensa. Sim. Né? E ele foi colocando as atividades econômicas do sul de Minas. Então, esse helicóptero provavelmente seja Itajubá, Santa Rita, como é que chama aquela outra Santa Rita? Sapucaí, né? Agora, quando esse trabalho foi feito no estado de São Paulo, foi o inverso. Definiu-se município por município quais são as atividades que o estado vai incentivar. E aí fica mais fácil de você entender. Então, ele pega as atividades com maior número de empresas, ou faturamento, ou valor adicionado, e escolhe as atividades. Então, você tem aqui São João da Boa Vista, metal mecânico, químico e aviônicos. Tá. E do lado é metal mecânico, que toda cidade tem, metal mecânico, químico, só que o nosso químico é mineral, Rio Pardo é químico, é plástico, né? E agroindústria. Então, dá para você combinar, mas assim, do jeito que foi feito, é muito amplo. No meu caso específico, pessoal, veio a dúvida em função do seguinte: eu vi lá, por exemplo, dentro das regiões, né, dos polos, noroeste de Minas. E para muitos conceitos que a gente tem aqui, e a gente que está militando, né, em várias coisas ligadas ao município, nós não somos chamados de sul de Minas, mas sudoeste de Minas. Né? Então, talvez isso aí trouxesse um pouco mais de afunilamento
para as atividades nossas aqui na micro-região do sudoeste de Minas. Quer dizer, quando abriu do sudoeste para o sul, ampliou muito a probabilidade de atividades aí. Por isso que eu falei da questão de helicóptero, por exemplo, que a gente sabe aqui, isso é notório, né? Só Itajubá mesmo. E geograficamente nós estamos a mais de 300 quilômetros de Itajubá, mas que também está dentro do sul de Minas, que é muito grande, justamente. Por isso que eu fiquei na dúvida e perguntei para o Thiago, eu achei estranho. Mas eu fico muito feliz e durmo muito contente de saber que foi o governo do estado que fez isso, não fui eu. Esse peso não levo na consciência. Na página, gente, na página 310 do Cadernão, tem um mapa que o governo fez, o planejamento. Não sei se eu consigo mostrar ele aqui para vocês. Se você quiser, eu tento aqui, Amélia. A estrelinha é o sul de Minas. Olha só. É um país. Isso, foi isso que eu falei. Quer dizer, se a gente esquartejar o sul de Minas em micro-regiões, a gente vai ter uma situação. Como ele englobou toda a região, então ampliou muito isso, né? Mas sem problema absolutamente nenhum. É isso aí. Deixa eu ver se eu acho o material aqui. Vocês estão enxergando aí, gente? Não. Sim. Então, esse é o mapa que eu falei que tem aí no caderno. Está na página 310 mesmo. Então, tem toda a divisão. Tá vendo? Noroeste, norte de Minas, né, a parte central, Rio Doce. E aí eles pegaram sul de Minas, o que produz no sul de Minas? E aí colocaram todos aqueles itens lá. Então, é isso que a gente estava conversando até com a Maura, né? São as cidades que compõem o sul de Minas que estão dentro daquele pacotinho que eles dizem que produz lá. Perfeito. E aí, só para completar isso, né, que esse é um polo de desenvolvimento, até o Renato colocou na semana que retrasada o lançamento do governo, né, da Associação dos Municípios de Minas e o SEBRAE lançando o projeto Desenvolve Minas. Então, assim, é um novo projeto de desenvolvimento em parceria do governo com a Associação dos Municípios e o SEBRAE para atender esses 853 municípios do estado. É uma coisa para a gente ficar meio esperto, meio ligado, né? Será que o Guaxupé vai ser contemplado? O Renato está sabendo disso. Possivelmente sim. Desenvolvimento econômico, trabalhar com treinamento de empresários, criar uma série de atividades aí que devem estar sendo lançadas em breve. Eu li o programa, esse programa aí, eu estava procurando ele aqui, não acho, porque é muita coisa na minha mesa. Mas o foco desse projeto é muito interessante. E eu entendo que o município que for na frente vai ser muito beneficiado, entendeu? Porque até os outros acordarem, você já andou. E é um projeto de formação de empreendedores, do pequeno ao médio. E é tudo que falta nos municípios, porque as pessoas normalmente entendem que como é que você faz crescer, trazendo empresas de fora. E isso aí, gente, no mundo atual, não é bem assim, é fomentando a criação de empresas locais. Por isso que você qualifica jovem e dá para ele uma tremenda de uma formação empreendedora para ele montar negócios, né? E o SEBRAE a proposta do SEBRAE é dar suporte para isso. Então, no caso, por exemplo, Fabiola, que você vai tocar dentro da associação comercial o núcleo do desenvolvimento econômico, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Seria muito legal o contato com o SEBRAE e tentar pôr Guaxupé já na parada da formação empreendedora. Porque quanto mais a gente correr mais rápido e for na frente, a gente passa a ser visto, olhado e ganha os melhores, o melhor pedaço do bolo, né? Não, sim, tem a Lucilene, né? A Maura já tinha muito contato com ela já é parceira da SIG. Ela está no grupo focal, até
vou até amanhã tentar falar com ela para ver se ela consegue ser mais participativa com a gente nas reuniões, porque é de suma importância que ela participe com a gente, desde esse começo até antes de começar a redação, para ela participar mais com a gente, né? Uma vez que também não tem o Sebrae, né, em Guaxupé, então seria muito importante, até para tentar levar, né, não uma sede do Sebrae para Guaxupé, mas, sei lá, um representante, alguma coisa, né? Então, tentar aproximar um pouco mais para ter o Sebrae mais presente, né, em Guaxupé. Esse ano foi atípico, por conta da pandemia, mas a SIG tem um programa que chama Colabora SIG, que traz muita coisa, né, do Sebrae, né, Roberto? Foi proposta minha, por isso que eu estou rindo. Eu vi muita coisa, faz muita coisa, né, Beto? É uma coisa que Sim. o Sebrae participa muito, né, Beto? Sim, sim. Então, Pode completar, Fabíola, desculpa. Não, imagina, eu acho que é uma porta que foi aberta, que é uma parceria que já tem há bastante tempo, né, Beto? Sim, sim. E eu acho que tem que fortalecer cada vez mais. E especificamente no nosso caso lá, eu estou prestando serviço para a SOCIG, né, dos calçadistas, a gente tem uma boa parceria com o Sebrae, não só de capacitação, mas de outras esferas também. Nós estamos credenciando, inclusive, um instituto para melhorar algumas coisas que o setor calçadista precisa, enfim. É uma relação muito bacana e muito antiga já, né? Eu pessoalmente, convivo com o Sebrae desde 1997, quando eu fui consultor do Sebrae. E de lá para cá, nunca cortei meu cordão umbilical, que eu acho que é uma coisa que me é muito importante, né? Não, muito bom saber, Beto, porque... Não, é a Maura, né? Hoje ela não está aqui com a gente, mas ela vai ser também muito participativa aqui no Grupo Focal. Eu acho que é uma parceria, Amélia, que já tem muitos anos, então, assim, é uma coisa que a gente pode contar bastante, né, Beto? Sim, então, sim, com certeza. O Sebrae já está com a gente há muito tempo, não tem por que ele não abraçar essa causa do Guaxupé 2050, é só uma questão de engrenar aí e continuar com a gente. Isso aí já é um parceiro que a gente pode contar, com certeza. Legal. Ô, Ricardo, eu queria pedir um favor, dentro desse diagnóstico, na página 316, você consegue pôr na tela? Um minutinho. A página 316, gente, e a 317, está falando do polo industrial. E aqui, por exemplo, porque o 2050, ele, à medida em que ele faz o diagnóstico, ele também pode gerar programas ou ações de desenvolvimento econômico, porque ele começa a ser visto por empresários, por investidores, pessoal de fora, né? Então, o Núcleo de Desenvolvimento Econômico que se implanta na ACI a partir de agora, né? Uma das coisas que ela vai cuidar e olhar é para se o polo industrial que tem em Guaxupé, se ele atende essa demanda do que a gente queria. Vamos captar mais negócios para a cidade? Vamos. Temos terrenos, o polo industrial comporta a chegada dessas empresas, né? Então, lá nesse mapa, conseguiu achar, Ricardo? Não está aparecendo aí? Não. Desculpa, gente, eu estou quieto aqui achando que está. Coisas da idade, peraí. Depois vocês entram para ver, a página 316. Agora tá. Tá. E aí, olha só, a parte verdinha fala que são imóveis pertencentes ao município, CRI e IPTU. Eu não sei o que é CRI. Cartório de registro de imóveis, cuja escritura ainda está no nome da prefeitura, mesmo que a propriedade não seja mais da prefeitura. Entendi. O amarelinho é imóveis pertencentes ao município, o CRI e particulares IPTU. Ok, também é que está irregular. Isso. E o cor-de-rosa é imóveis pertencentes a particulares. Isso. Esses já são da escritura definitiva.
Aí a minha pergunta, tem terreno aqui para instalar ou eles já estão todos ocupados? Provavelmente, Amélia, pessoal, os verdinhos provavelmente são imóveis, imagino, né? Não tenho essa informação aqui agora para garantir, mas imagino que são imóveis que a prefeitura está retomando a posse justamente por irregularidade de da empresa para a qual foi concedida na época da concessão, entendeu? Porque a lei estabelece que tem pré-requisitos para cumprir dentro de X tempos. Não conseguindo, a própria documentação provoca reversão para o município, né? Então, eu entendo aí que, nesse caso, inclusive, eu participo do Conselho de Desenvolvimento, ontem nós tivemos reunião, e exatamente discutindo sobre um caso de uma retomada que o município deve fazer de uma empresa que está lá há mais de 10 anos e que não cumpriu em nenhuma hipótese os pré-requisitos da lei. Então, grandes possibilidades de ser um dos terrenos que volta para o município para se tornar disponível novamente para outra empresa candidata. Entendi. Roberto, então, por exemplo, se eu olhar aí, o verdinho, essa área verde aqui de baixo, não deve ser área de doação, né? Tem, porque assim, eu não consigo identificar aqui agora, mas porque tem as áreas institucionais também, né? Aí, se a gente olhar os verdinhos desse mapa, onde está o quadriculado, eu olhando de fora, eu posso entender que tem poucos terrenos disponíveis para empresas, né? Perfeito. Então, uma das estratégias era desenvolver um projeto para a criação de um novo distrito industrial. Vale lembrar, Amélia, que, na verdade, aqui a gente está falando do polo industrial, que é o antigo. Existe já hoje o polo da moda, né? Que é uma outra etapa de distrito industrial, inclusive do outro lado da rodovia, né? Isso aí, olha. E que esse aí, bastante provável que tenha bem mais disponibilidades, né? Por ser mais recente, ele deve ter, com certeza, mais áreas disponíveis. Eu acho que é essa área roxa, porque fala assim, ó, o azul são áreas institucionais, o verde, empresas construídas, o rosa, empresas em construção, o amarelo, lotes licitados em 2019, o roxo, lotes para nova licitação, e esse amarelo queimado, lote licitado em 2020. Aí é o seguinte, no lote licitado em 2020, nós temos uma empresa, né, de distribuidora de combustíveis e derivados que veio para cá e que provavelmente já está se instalando nesse último lote licitado em 2020. E o lote para nova licitação, salvo engano da minha parte, é uma empresa que está pleiteando e cujo terreno está sendo preparado para abrir o edital para essa ou outra empresa que ganhar o edital entrar na posse desse imóvel, né? Então, agora, só concluir, Amélia, rapidinho, o que pode acontecer é que dentre essas áreas, por exemplo, aí, ó, verdinho, empresas construídas, desculpa, dessa outra corzinha que eu não sei definir qual é, empresa em construção, aí, por exemplo, pode acontecer, né, de acontecer como aconteceu dessa outra polo industrial que eu falei. Terminou o prazo e ela não conseguiu se regularizar e está havendo a reversão para o município. Então, pode ser que aí também tenha área, mas é uma coisa assim, no mínimo de alguns anos, né? Porque é o prazo que é concedido pela lei para que a empresa se estabeleça. O que pode acontecer na prática é nós precisarmos de uma terceira área, né? Já que o polo industrial já está praticamente tomado, o polo da moda está, se não todo, muito bem encaminhado, provavelmente a necessidade de uma terceira área para virar uma outra área destinada a indústrias e prestação de serviços, etc. E tal, acomodar provavelmente novas empresas. Beto, agora uma curiosidade. Você, como membro, né, do Conselho Municipal, você acha que a lei de incentivos que vocês têm para captar negócios está adequada ou ela precisa ser ajustada em alguma coisa? Eu acho que precisaria, na minha concepção, uma boa atualização, porque ela já tem alguns anos aí, e obviamente que se a gente considerar aí coisa de 10, 15 anos, quanta coisa mudou já, né?
não só na dinâmica do mercado, mas na própria visão de legislação, né? Então, tudo isso tem que ver a questão de legislação ambiental e uma série de outros fatores e valores que eu entendo que poderiam, sim, ser revistos. A questão tributária, inclusive, porque eu acho que há um tempo eu participei de um processo ali na vizinha Guaranésia, né? E algumas concessões que o município fez ajudaram a atrair algumas empresas para lá, entendeu? Então, se nós temos uma lei muito inflexível na parte tributária, a gente cria dificuldade, porque o resultado final de quem está buscando uma nova oportunidade é ter um resultado muito bom, positivo, né? À medida que a própria legislação engessa isso, ela reduz a possibilidade de nós estarmos recebendo essa empresa aqui e um outro município que ofereceu um pouquinho mais, grande possibilidade dela redirecionar-se para aquela outra situação, né? Eu, pessoalmente, acho que precisaria, sim, de uma revisão, de uma atualização, no mínimo. Ok. Amélia, Pode falar, Ricardo. nós temos... Esses slides vão ser inseridos ainda, por isso que eu tinha conversado com a Fabíola para aguardar. São 12 lotes vagos no polo industrial, 143 lotes ocupados por proprietários, e esses lotes vagos, em metragem, dá 13.623 metros quadrados disponíveis. Aí isso vai ser inserido ainda no relatório final aí. Tá. Eu considero essa metragem, tudo, gente, muito pouco para um projeto. Se a gente for pensar em crescimento de um polo industrial, né? 13 mil metros quadrados de área. Hoje uma empresa, não sei, na minha experiência, ela pede 50 mil metros quadrados. Vale, Frida. Vale atentar aí que, se for o que eu prestei atenção, que o Ricardo falou, são 13 mil metros em 12 lotes, não é isso? Isso mesmo. Então, quer dizer, cada lote vai ter 1.000 metros aí. Qualquer microempresa hoje de calçados em Guaxupé necessita de uma área maior que essa. Na verdade, as que já estão hoje no centro da cidade, que se forem migrar para o polo industrial, para algumas delas a área disponível não atende a necessidade do calçadista. É pior ainda do que você está falando, Beto, porque eu tenho 4 lotes acima de 1.000 e o restante tudo abaixo. Então, não, na verdade eu fiz uma conta simplista assim, 13 mil, 12, quer dizer, dividir 13 mil por 12, daria em torno da média, né? Ainda. Isso que é mais mil e poucos metros para cada lote. Gente, uma ignorância, independente do tamanho de lote, porque isso eu não tenho ideia do tamanho de lote, de nada, mas eu me lembro muito da Amélia e do Ricardo falar, independente do tamanho, aquela questão do tipo da indústria e da mão de obra. Senão também tem a indústria e traz a mão de obra de fora. Lembra, Amélia? Isso. A capacitação, do treinamento, também usar a mão de obra da cidade. Lembra? A gente falou muito disso na última reunião que a gente teve, né? De Mojimirim, lembra, Amélia? Tem que ver isso. Porque, assim, olha, o que eu estou olhando aqui, a gente provavelmente não consiga fazer o inventário da indústria, né? Eles não estão respondendo. Mas seria muito importante a gente entender quais são as indústrias que tem em Guaxupé e como que a gente poderia propor o crescimento da cadeia produtiva à volta dela. Então, por exemplo, uma indústria de embalagem de alimentos, à volta dela, ela pode estimular desde a agroindústria, que é o cliente dela, como os fornecedores de matéria-prima para ela. Você faz uma espécie de um cluster, né? E a gente vai ter essa dificuldade com o Guaxupé. Mas eu vejo assim, que analisando tudo isso, e o Beto falando da necessidade da revisão da lei de incentivos, né? Se hoje chegar uma empresa em Guaxupé com uma demanda para 500 funcionários, um barracão
de 10 mil metros quadrados, então ela vai precisar de uma área pelo menos de 30 mil metros quadrados para ter movimentação de carretas e tudo mais. Nós, em Guaxupé, não temos. Hoje não. Então, a gente pode perder essa oportunidade, né, para uma cidade vizinha, próxima e tudo mais. E isso é um perigo, né? Então, são duas ações. Uma, a gente ir atrás de ter uma infraestrutura para oferecer, porque você tem que estar mais ou menos pronto, mesmo que você não tenha o distrito industrial consolidado, mas você tem que ter pelo menos a terra ali para começar. E essa questão da mão de obra que a Fabiola falou, né? Quando você estuda as cadeias produtivas da indústria local e que você vai buscar parceiros, fornecedores ou clientes dessa indústria local para aumentar o parque industrial, você precisa desenvolver um grande programa de formação de mão de obra que essa indústria vai absorver, senão você traz uma mão de obra de fora, essa mão de obra vai ser remunerada, ela vai ocupar o espaço de quem é de Guaxupé, quem nasceu em Guaxupé, e essa situação se reverte em até favelizar essa população, porque ela fica sem escolaridade, sem formação e sem trabalho, ou um trabalho menos qualificado. Então, essa experiência aconteceu, a gente estudou muito, que foi em Mogi Guaçu. Vocês passam ali para ir para Campinas, tem a Mali. Quando a Mali chegou em Mogi Guaçu, a gestão pública, eu acho que não serviu, não sei o que aconteceu, eles contrataram muitas pessoas prontas, né, mão de obra pronta, para trabalhar na Mali. Da onde vinha essa mão de obra pronta? Do ABC, que estava numa crise de emprego muito grande. Então, ela trouxe essa mão de obra qualificada, trouxe um sindicato indesejável, né, que era o Sindicato dos Metalúrgicos, que naquela época era o cão chupando manga, na visão do proprietário, né? E essa população da cidade não foi preparada, cuidada, formada. Então, uma das grandes funções do núcleo de desenvolvimento econômico que a associação vai tocar daqui para frente é fazer esse equilíbrio. Primeiro, quais são as empresas que nós vamos buscar, quais são as empresas que estão chegando, e quando essa empresa estiver chegando ou se instalando, a associação comercial já vai capacitando a mão de obra para oferecer para o empregador. De uma certa forma, Amélia, pessoal, a gente já convive com esse drama hoje, não trazendo pessoas de outros municípios para trabalhar aqui, mas com a falta de pessoal qualificado, capacitado para o setor calçadista. Nós temos aí em torno de 120 a 150 empresas estabelecidas oficialmente no município, e você não tem mão de obra para atender a esse pessoal. O que está acontecendo hoje? A dona de casa, que tem uma máquina de costura um pouquinho melhor lá na casa dela, ela virou costureira de fábrica de calçado, não é registrada nem nada. Por quê? Porque você não tem pessoal qualificado e capacitado para estar dentro de uma empresa fazendo o trabalho da forma que deveria, entendeu? E o setor de calçado de Guaxupé existe, no mínimo, sem medo de errar, 80 anos. E nós continuamos nos últimos 80 anos sem ter mão de obra preparada para poder atender a demanda de um setor que já está dentro de Guaxupé, já existe, e talvez hoje, tirando aí café e o comércio de maneira geral, se não for o maior, é um dos maiores empregadores do município. Exatamente. Né? Isso, Fabiola. Tem esse problema, Beto? Oi? Só o setor calçadista que tem esse problema? Nós temos esse problema. Não, mas só no calçadista, de uma maneira geral? Sim, de maneira geral, eu vejo que a falta de capacitação do pessoal é muito grande, de maneira geral. Mas eu estou convivendo mais recente com esse problema, que faz parte do meu novo dia a dia agora, né? Pessoas procurando para
contratar e você não tem quem indicar porque não tem a pessoa com a capacitação que o trabalho exige, entendeu? Impede o crescimento, né? Aí, no fim, você tem a não contratação das pessoas para trabalhar e um detalhe, as que estão trabalhando estão, no final das contas, penalizando a qualidade do produto que é entregue para o cliente na ponta da linha. Por quê? Porque não é uma mão de obra devidamente qualificada, preparada, né, para gerar um produto de qualidade. Então, ela é uma dona de casa que se tornou costureira. É diferente de uma pessoa que foi preparada, que treinou, que, enfim, até mesmo investiu na capacitação, na sua própria capacitação para fazer um trabalho, né? A gente perde quando não tem a contratação porque não está qualificado e perde quando há a contratação da desqualificada para fazer o trabalho porque o produto final sai comprometido. Entendi. Então, em todas as situações nós estamos perdendo, na verdade, né? Isso. Aí, Fabiola, entra o núcleo de desenvolvimento econômico. Nesse momento, amanhã, você já pode sentar com o Beto, levantar quais são as empresas calçadistas, quais são as grandes demandas dela por mão de obra, quais são as instituições que promovem a formação e a capacitação desse grupo, quantas pessoas eles vão contratar nos próximos meses, quantas pessoas eles têm hoje que eles gostariam, e a instituição vai atrás dessa empresa formadora de mão de obra, não sei se é o Senai ou uma outra empresa, uma instituição. O papel nosso, quando a gente, por exemplo, que a associação vai tocar agora, é muito de fazer esse casamento entre as demandas e a mão de obra. A formação dos talentos, né? Vai fazer, né, Amélia? Aí, Beto, quando você fala do setor calçadista de Guaxupé, os polos econômicos do governo de São Paulo estão estimulando Franca como setor calçadista muito, inclusive há possibilidade, e isso já foi instituído, a redução de determinados impostos para o setor calçadista de Franca. Isso afeta diretamente o seu setor calçadista. Sim, claro. Né? Com certeza. Legal. Só fazer uma parte aqui, para ficar bem claro, o seguinte, veja bem, a própria Associc promove o treinamento para costureiras e cortadores, que são as duas áreas carentes do pessoal de tricô. Só que a condição, a geração da capacitação, ela é aquém da que o mercado exige, entendeu? E são feitas 2 turmas, uma de corte e uma de costura, por ano só. Então, você consegue preparar 12 costureiras para 120 fábricas instituídas legalmente, fora as que são... É pouco. Né? E você consegue trabalhar com 6 a 10 cortadores para as mesmas 120, 150 empresas, entendeu? Então, na prática, nós teríamos que ter quase a instituição de uma escola, né, efetiva, para que isso se tornasse uma constante e nós não sofrêssemos com a falta de mão de obra, né? Talvez mas, assim, a gente pudesse... Vale sim. Aí, Fabiola, dentro da ideia da sugestão da Amélia, né, e coincidentemente eu estava conversando isso com um dos diretores da Associc ontem, quando foi criada a Associc, e coincidentemente eu era o presidente da SIG, a gente criou a Associc como sendo um braço calçadista dentro da SIG, e na prática isso não aconteceu até hoje, então talvez seja um momento de nós nos estreitarmos agora e aproveitar e nós criarmos um trabalho diferenciado aí que possa levar 2 entidades a melhores resultados, né? Vamos sim, Beto. Aproveitando essa implementação do núcleo, a gente está fazendo um site e se quiser, se tiver ideias, poder contribuir, a gente puder usar essa estrutura que a CID agora vai ter, Beto, a gente pode fazer sim. Para a gente não mudar o perfil da reunião, eu vou já combinar contigo agora, amanhã de manhã eu te ligo, a gente marca um dia em horário, nós vamos sentar nós dois e vamos tratar isso, senão nós vamos monopolizar a reunião e o pessoal vai ficar assistindo as nossas tentativas, aí não vai ficar legal. Presidente da SIG, vamos lá, Beto,
Eu tenho o contrato do Amélia, eu vou 2050. botar o Beto de volta para a SIG. O contrato do 2050 tem essa etapa 5, que chama-se Núcleo do Desenvolvimento Econômico, e é muito complicado a gente explicar o que é, porque em cada cidade acontece de uma maneira. Hoje, a gente aqui organizou e andou com o Núcleo do Desenvolvimento Econômico, né? Que a hora que vocês estão falando isso, eu já começo a idealizar um centro de formação de mão de obra calçadista, parceiros do Senai, os fabricantes das máquinas, ou seja, você ser um exportador de mão de obra, né? Eu já estou puxando o Beto para a SIG de novo, Beto. Porque, normalmente, gente, o ideal é que quando você vai formar mão de obra, você forme 3 vezes a mais do que a mão de obra que aquele setor econômico vai contratar. Porque aí ele tem condição de escolher entre aquele grupo as melhores cabeças, e aquelas que não foram escolhidas acabam entrando na dinâmica da contratação, no crescimento e expansão do negócio, né? E isso é bacana. Muito bom. Na verdade, a gente tem que raciocinar como um vestibular. Você tem a lista de aprovados e a lista de espera, né? Isso. Nós temos que criar uma lista de espera de pessoal preparado, capacitado para quando for precisar ser contratado, estar em condições, né? Isso. Nós não podemos ficar esperando a oportunidade surgir para tentar preparar as pessoas, aí vai dar errado. Até porque, assim, quais são os grandes motivos que uma empresa viria para Guaxupé? Uma empresa calçadista, por exemplo, ela viria por causa de mão de obra capacitada, com experiência, treinada. Esse seria um diferencial que a gente pode criar. E se hoje nós não atendemos nem o nosso que já está aqui, o que dirá o que vem de fora? Então, esse é um ponto fraco, né, que a gente tem que arrumar. Vamos lá, aí acho que falta agora só o último item. Eu acho que acabou tudo já. Acabou? Boa. Construção civil, né? Acabou? Eu acho que acabou. Eu tinha conversado isso. A gente falou de polos econômicos, era a construção civil, acho que acabou, acho que era isso. É isso mesmo. Olha, o que eu vou propor a vocês, eu vou escrever um texto baseado em tudo que a gente conversou. Vou viajar. E aí, eu mando para vocês. E vocês falam, Amélia, isso aqui não, tira, arruma aqui. Vocês vão dar a cara de Guaxupé. Pode ser assim? Pode. Ricardo, prometo que eu não vou falar das cidades irmãs, tá, Ricardo? Vai o quê? Não vou falar das cidades irmãs. Vou falar não, pode falar. Então, isso é uma coisa muito engraçada. A Amélia sabe, ela está acompanhando a gente desde o início, né? Aí em Guaxupé. Desde as primeiras reuniões com o grupo focal, as pessoas sempre tinham muito medo, muito receio de tirar dúvida, de dar sugestão, achando que a gente fosse se ofender. Mas o 2050 ele é diferente por isso, é a participação de vocês mesmo. Porque a gente poderia só fazer um relatório, chegar e entregar, tchau, vira as costas e vir embora. Mas a gente gosta de participar, tira dúvida, quer saber. Isso é bom, isso daí gera curiosidade, a curiosidade gera conhecimento. E conhecimento isso enriquece, né? Justamente. Bom, como eu venho do marketing, Ricardo, a gente brinca e fala, nessas reuniões que a gente chama de brainstorm, são as mais engraçadas, que saem as maiores maluquices, que é aí que enriquece e sai, o resultado acaba dando certo, né? É isso mesmo. Mesmo hoje não tendo muita adesão à nossa reunião, quero agradecer a todo mundo, algumas pessoas não puderam participar. O que eu peço, se a gente puder ter mais gente, se vocês tiverem sugestão, Beto, Jefferson, se vocês tiverem mais sugestões para a gente incluir no grupo, essa semana o meu dever de casa vai ser esse, da gente ter mais gente, para justamente quando não tiver disponibilidade das pessoas, da gente ter mais gente para poder ter essas discussões, cada um na sua área. Hoje, muita gente, a Maura até acabou de me explicar que ela não pôde, porque ela estava com o filho dela no médico, mas acho que é assim que a gente vai seguindo e vai
né, fechando aí o relatório. Acho que hoje foi bem legal, foi bem rico. E aí, na próxima, a gente vai acabando aí. Acho que você vai passar para a gente, né, Ricardo, o próximo roteiro da próxima reunião, ou já é... Agora, de cabeça, eu não me lembro. Com a palavra, minha chefe amada. Vamos lá, Amélia. A gente é parceiro. É assim, gente, agora nós vamos entrar num trabalho que vai dar um pouco de trabalho para vocês. Nós fizemos os inventários, que é o questionário, juventude, população, consumidor, comércio, todo mundo a gente entrevistou. Então, esse material ele foi tabulado e feito um caderno. Então, vocês vão receber amanhã cedo 2 cadernos, população e juventude. É muito importante que vocês leiam esse caderno, mas de riscar, anotar, ver o que vocês pensam, porque lá está escrito e está mostrando a visão da população sobre a cidade, a visão da juventude sobre a cidade e, indiretamente, vocês vão conseguir entender o que é que falta para essa população em termos de infraestrutura dos serviços públicos, a infraestrutura da mobilidade urbana, a questão ambiental, tudo ela vai mostrar para vocês isso. A mesma coisa a juventude. Então, a gente precisa que vocês leiam, cada um separadamente, é muito interessante, quer dizer, eu sou suspeita de falar, porque eu adoro ler essas coisas, né? Ricardo também. E aí, para facilitar, o Ricardo, ele bolou um formuláriozinho. Então, vocês vão pegar aquele formulário, imprime ele, a única coisa que vocês vão imprimir, e começa a anotar, bom, da juventude, o que eu percebo que ela está precisando? Chama lá, demanda. E eu, Beto, por exemplo, o que eu acho que é a solução para essa demanda? Chuta, não precisa ter medo, isso aqui é uma conversa solta e não é para comprometer ninguém, tá? Como se fosse uma interpretação do que a gente entendeu daquelas respostas. Isso, então, por exemplo, você vai ler Juventude lá, você vai ver assim, olha, você vai entender, o jovem está insatisfeito com a cidade na questão da atividade cultural. Então, você vai escrever ali, falta atividade cultural para jovem. Solução, não é o show do, sei lá, como é que chama esse povo? Estãozinho Chororó é para gente, né? Dos mais novos aí. Sei lá, esses aí. Marília Mendonça, não é isso. O que falta de formação cultural para esse jovem? Ou ele vai dizer o seguinte, falta esportes na cidade. Então, vocês vão dar a solução, por exemplo, vai pensar, existem praças na cidade, existem equipamentos esportivos que estão sendo subutilizados, como é que a gente pode fazer isso? Não quer dizer que nós vamos construir um ginásio de esporte, muitas vezes você pode aproveitar o que a cidade tem, e vocês é que conhecem a cidade e que saberão dizer como é que resolve isso. A mesma coisa para a população também é muito comum, assim, a população dá uma nota mais ou menos e a cidade é um desastre. Por quê? A cidade é tão feia há tanto tempo que ela acostumou com aquela situação. Tem buraco, não tem árvore, o ônibus não passa. Então, vocês terem essa análise crítica, né? Amélia, mas não é a nossa opinião. É a nossa análise a partir das respostas da pesquisa, certo? Isso, tá? A sua opinião vai ser a sugestão de solução. Obrigada de tudo, obrigada da presença, tá? Obrigada. E na segunda-feira eu mando o videozinho. Amélia,